Nós vamos, nesta aula de Física Geral, concluir o estudo da óptica. A aula anterior foi sobre imagens formadas a partir de reflexão de raios luminosos em espelhos. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem muita semelhança. Agora, as imagens são formadas por refração. São raios refratados que vão permitir a formação da imagem. Está aqui um exemplo de um ponto O, que está a uma distância XO do ponto onde se vai dar, ou da zona onde se vai dar a refração, e os raios refratados, portanto, no meio de índice de refração N2, diferente de N1, estão aqui também representados. Estes raios, no caso em concreto, estão a convergir para um ponto, para este ponto que está a uma distância xi. Para já, uma pequena nota sobre os sinais deste XO e xi. Se os raios luminosos são reais, ou seja, não é o seu prolongamento, então estas distâncias são positivas. Quer dizer que, neste caso, o XO é positivo. Porquê? Porque há raios luminosos, efetivamente, aqui deste lado. Da mesma maneira, e pela mesma razão, o xi agora também é positivo. E é positivo porquê? Porque os raios luminosos estão a percorrer esta zona. Este ponto, que é a imagem do ponto O, é uma imagem real. É uma imagem que se obtém por cruzamento de raios luminosos e não pelo seu prolongamento. Mas voltaremos mais tarde a esta questão dos sinais de xi e de XO, que é recuperar o tema, porque ele acaba por ser muito, muito idêntico àquele que vimos na aula anterior. Na aula anterior, o critério era este. O XO era positivo naquela zona onde circulava a luz. Onde não circulava, mas apenas o prolongamento dos raios luminosos é que podia existir, aí era negativo. Aqui é a mesma coisa. Portanto, aqui circula a luz, é positivo. Aqui circula a luz, é positivo. Para já, vamos ver então que a imagem é formada a partir da refração dos raios luminosos nesta superfície, que é uma superfície esférica. Chama-se até um dióptero esférico, este meio, porque a superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2 é uma superfície esférica, no caso de raio R. Eu disse isso para uma superfície esférica, mas a refração dá-se numa superfície plana, dá-se numa superfície que não é esférica, tem que ser uma superfície que separe dois meios transparentes, isto é, dois meios por onde a luz se possa circular. Quando temos um conjunto de duas separações, como por exemplo aqui, em que temos aqui uma separação onde a luz é refratada, depois entra dentro de um meio e depois volta a sair desse meio para o meio original, passando por uma outra superfície de separação, nesse caso nós dizemos que temos uma lente. Temos aqui dois exemplos de lentes, uma lente de bordos estreitos e uma lente de bordos espessos, e o que é peculiar nesta lente do lado esquerdo é que um conjunto de raios paralelos converge para uma zona. Esta zona não é exatamente um ponto. Aqui, neste caso, um conjunto de raios paralelos diverge e o seu prolongamento diverge para uma zona. Esta zona não é exatamente um ponto. Estas zonas chamam-se zonas focais. E o facto das zonas focais não serem exatamente um ponto, um foco, leva a que a imagem sofra alguma distorção, que é conhecida por aberração central, tal como tínhamos no caso dos espelhos que não tinham um grande raio de curvatura. Só em espelhos com grandes raios de curvatura é que essas aberrações não existiam. No caso das lentes, ainda há um outro tipo de aberração chamada aberração cromática e que tem a ver com isto. Um raio azul e um raio vermelho, por serem diferentes os índices de refração, aqui nesta lente, vão convergir para zonas diferentes.
não exatamente para o mesmo ponto. Estes dois raios vão convergir para uma mesma zona, é certo, mas não exatamente para o mesmo ponto. Isto dá origem à chamada aberração cromática. Estas aberrações não existem se nós tivermos lentes delgadas. Eu tenho aqui 3 exemplos de lentes delgadas, que são lentes convergentes, e à direita, no conjunto à direita, lentes divergentes. Todas elas são delgadas, ambos os grupos são de lentes delgadas. À esquerda, lentes de bordos estreitos e à direita, lentes de bordos espessos. Nós podemos representar o percurso dos raios luminosos nestas lentes delgadas, desta forma, um conjunto de raios paralelos. Se a lente for delgada, já não se dá tal aberração central. O que verificamos é que aquela zona focal vai se reduzir a um ponto chamado foco. Da mesma maneira, se tivermos luz a vir da direita para a esquerda, então esta luz vai convergir neste ponto, que é o ponto F1. Quer isto dizer que as lentes têm 2 focos, um foco de um lado e um foco do outro. Mas atenção, só há uma distância focal. A distância focal à esquerda e à direita é a mesma. Este F é o mesmo de um lado e do outro. Para as lentes divergentes, também delgadas, tem-se exatamente a mesma coisa. Tem aqui um conjunto de raios paralelos que divergem. O seu prolongamento vai para um ponto. Se a luz vier da direita para a esquerda, a mesma coisa, a luz diverge agora do lado esquerdo, mas este foco, agora do lado direito, é o ponto único de onde estes raios parecem divergir. Também se definem distâncias focais, aqui e aqui, só com uma diferença. Neste foco, ou neste, a luz está a circular. Portanto, este é um foco real. E esta distância focal F é uma distância positiva. Aqui, esta distância focal é uma distância negativa, porque aqui neste ponto já não circula a luz que diverge. O seu prolongamento, sim, o prolongamento dos raios divergentes é que se vai encontrar aqui neste ponto F1. Quer dizer que nas lentes convergentes e divergentes há 2 focos, mas apenas uma distância focal. Não há uma distância focal à esquerda e uma distância focal à direita. A lente é delgada, o que significa que ela, seja convergente, seja divergente, pode ser sempre representada por uma linha. Normalmente é assim que nós fazemos. Uma lente delgada convergente representa-se desta maneira. Um segmento de reta com 2 pontas de seta posicionadas assim. A lente delgada divergente representa-se desta maneira. O mesmo segmento de reta, só que agora com as pontas de seta orientadas em sentidos diferentes. Aqui temos exatamente o que as figuras anteriores representavam. Temos a convergência de raios luminosos que atravessam uma lente convergente, uma lente delgada convergente, encontrando-se num só ponto, o foco, e aqui a mesma coisa, só que agora este foco é encontrado pelo prolongamento dos raios divergentes. À semelhança do que tínhamos com espelhos, podemos obter a imagem de um objeto com uma construção geométrica simples se utilizarmos certos raios cujo percurso óptico é relativamente simples de determinar. São os chamados raios principais. Lembram-se, no caso dos espelhos, havia 3 raios principais. Havia um raio principal que vinha paralelo do infinito, ia para o foco, ou diretamente, ou então o seu prolongamento. Havia um outro raio principal, que era o raio que passava no foco. Passando no foco, ele vai emergir paralelo. E depois havia um outro que vinha do centro do sistema. E esse era refletido exatamente na mesma direção, ou seja, só mudava de sentido, mas o raio luminoso refletido tinha a direção do raio luminoso
incidente. Pois bem, aqui é a mesma coisa. Temos 3 raios luminosos para a lente convergente e para a lente divergente. E esses raios são os seguintes. Raio 1 é um raio que vem paralelo e que emerge passando pelo foco. O raio 2 é um raio que passa pelo foco e emerge paralelamente. O raio 3 não sofre alteração de percurso, exatamente como aquele raio que passava pelo centro do espelho, ou então cujo prolongamento passava pelo centro do espelho, no caso de um espelho convexo, e agora ele segue em frente. Pois este raio 3 é exatamente o mesmo, para a lente convergente e divergente, é um raio que, passando pelo C é o centro do sistema óptico. Este sistema óptico é ideal, não tem espessura, mas faz isto aos raios luminosos, altera o seu percurso, um raio paralelo vai para o foco, ou diretamente, ou o seu prolongamento, um raio que passa pelo foco, como por exemplo este raio verde 2, que vai em direção ao foco 2, emerge paralelamente, o raio 1 é paralelo, diverge, só que o prolongamento deste raio divergente é que passa pelo foco. Aqui o C é o ponto por onde passa o raio 3, que não sofre também alteração. À custa destes raios luminosos principais, nós podemos facilmente construir a imagem de objetos. Basta traçarmos 2 raios, exatamente como fizemos no caso dos espelhos. Vamos fazer isso passo a passo para uma lente delgada convergente. Está aqui uma lente delgada convergente representada, os seus 2 focos, e temos à esquerda um objeto. É esta seta vertical a verde. Se eu quiser saber onde está a imagem deste objeto, eu vou ter que fazer uma construção geométrica e o mais simples é usar raios principais. Olha, usa este raio principal azul. O raio principal azul incide na lente e depois das 2 refrações que lá sofre, a entrada e a saída, vai passar pelo foco. Agora, um outro raio. Temos mais 2 opções de raios principais. Ou um que passe pelo centro do sistema óptico, este ponto, ou então um que passe pelo foco. Qualquer um serve. Olha, este passa pelo foco. Passa pelo foco, por onde é que ele vai? Emerge paralelamente. Então, onde é que está a imagem? A imagem está aqui no cruzamento destes raios luminosos, portanto, trata-se de uma imagem real. É uma imagem real, invertida, e assim, à primeira vista, parece que é menor do que o objeto. Então, esta é a imagem dada por esta lente. Fizemos a determinação dessa imagem de forma geométrica, seguindo exatamente o mesmo procedimento que nós já tínhamos usado no caso da construção de imagens dadas por espelhos esféricos de grande raio de curvatura. A distância focal é esta. É uma distância focal positiva, como eu já disse há pouco, porque este foco que aqui está é um foco real, por ele circula a luz, e a distância focal é a mesma, daqui para aqui ou daqui para aqui. Não há 2 distâncias focais. No caso das lentes convergentes, a distância focal f é maior do que 0. No caso das lentes divergentes, é menor do que 0. Portanto, estão aqui os 2 f's representados. XO é também positivo, porque é a distância que vai da lente até ao objeto, do centro do sistema óptico até ao objeto, e é uma distância medida numa zona onde circula a luz. O XI, neste caso, também é positivo, porque é medido numa zona onde, novamente, circula a luz. Se quisermos agora relacionar estas distâncias, tudo isto, temos que fazer exatamente o que fizemos na aula anterior para o caso dos espelhos.
Eu vou designar esta altura por HO e esta por HI. É a altura do objeto e a altura da imagem. Só que estes H's têm valores algébricos. Se for para cima é positivo, se for contrário à do objeto, então é negativo, como é o caso. Ainda sobre o XO e o XI, eles também podem ser positivos ou negativos. São positivos nestes dois casos, como eu já referi. O F também é positivo para lentes convergentes, seria negativo para lentes divergentes. O XI é positivo se a imagem é do lado dos raios refratados, isto é, de onde circula a luz. E será negativo se for do lado contrário, isto é, se o XI for a distância da imagem à lente e essa imagem for uma imagem virtual. Ainda à semelhança do que fizemos no caso dos espelhos, vamos agora considerar aqui a semelhança destes dois triângulos que eu estou a apontar. Pela semelhança destes dois triângulos, nós podemos escrever que menos HI sobre HO, notem que HI agora tem sinal contrário ao HO. Se HO é positivo, porque é para cima, por exemplo, se arbitrarmos isto, então o HI é negativo. Logo, esta quantidade, menos HI sobre HO, é positiva. E é igual a quanto? É igual a HI sobre HO, é este cateto do triângulo retângulo. De qual triângulo retângulo? Deste segundo triângulo retângulo, deste. A distância que vai do foco até à posição onde está a imagem é XI menos F. XI menos F, que é uma quantidade positiva, porque XI é positivo, o F é positivo e o XI maior do que F. A dividir por este outro cateto do outro triângulo retângulo, que é F. Vamos fazer exatamente o mesmo agora para estes dois triângulos amarelo que eu estou aqui a assinalar. Este e este. Da mesma maneira, o HI sobre HO, notem que HI agora é esta distância daqui até aqui. HO é esta, mas uma é para cima, a outra é para baixo. Se eu coloco ali o sinal menos, tudo isto fica positivo. É igual a quê? Então, HI sobre HO, em módulo, vai ser esta distância, que é o comprimento deste cateto, que é F, a dividir por esta distância. E quanto é que é esta distância? É XO menos F. Ora, estas expressões são exatamente as mesmas que nós encontramos no caso do estudo dos espelhos côncavo e convexo. Exatamente as mesmas. Para espelhos esféricos de grande raio de curvatura. Se elas são as mesmas, é natural que se chegue exatamente à mesma expressão que obtivemos na aula anterior. 1 sobre XO mais 1 sobre XI é igual a 1 sobre F. Também aqui podemos definir uma ampliação. A ampliação é a razão HI sobre HO. Se for em módulo maior do que 1, então a lente dá uma imagem maior do que o objeto. Se for em módulo menor do que 1, dá uma imagem menor do que o objeto em tamanho. Se agora o sinal for positivo, então a imagem é direita. Se for negativo, a imagem é invertida. Também na aula anterior vimos que o HI sobre HO, ou seja, a ampliação, é menos XI sobre XO. Vem destas equações de cima diretamente. Portanto, é substituir, usar estas equações e HI sobre HO é dado por esta expressão. Fizemos isso com detalhe na aula sobre espelhos. A imagem e o objeto estão em posições que se relacionam através desta fórmula em que o F é a distância focal. E agora temos a ampliação que é dada por esta expressão. E isto é válido, embora eu tivesse feito a dedução para lentes convergentes, isto é válido para lentes divergentes, é válido para qualquer tipo de lente. Tem que ser uma lente delgada, ou seja, temos é que usar aquela construção geométrica fazendo o uso daqueles raios
principais que vimos antes. Vamos ver um exemplo de uma imagem dada por uma lente divergente. Primeiro, um raio paralelo diverge, o seu prolongamento vem para o foco. Depois, um raio, por exemplo este, que passa pelo centro, segue. Estes dois raios refratados cruzam-se? Não, mas o prolongamento de um deles cruza-se com outro raio. Isto significa que esta imagem que aqui está é agora uma imagem virtual, é uma imagem direita, a ampliação aqui é menor do que 1, e a ampliação é também positiva porque a imagem é direita. E podemos fazer vários exemplos. Por exemplo, se eu tenho aqui uma lente convergente, assim, aqui com focos, e aqui com um objeto. Aqui, agora colocado entre o foco, F1, e a lente. Olha, um raio paralelo, assim, vai para onde? Vem para aqui. Um raio, por exemplo, assim, segue em frente. Ora, este e este não se cruzam, mas o seu prolongamento, sim. O seu prolongamento vai se cruzar e cruza-se deste lado. Obtemos então deste objeto uma imagem que é direita, que é virtual. Agora nem é sequer o prolongamento de um raio, aqui até o prolongamento dos dois raios. É uma imagem direita, virtual e maior do que o objeto. Reparem, XO aqui é maior do que zero, XI aqui é menor do que zero. F aqui é maior do que zero, F aqui é menor do que zero, XI aqui é menor do que zero, XO aqui é maior do que zero. Portanto, a convenção de sinais não custa nada. Se pelo ponto passam raios de luz, então essa distância é positiva. Se há pelo menos um raio que é o prolongamento, não passa o raio, mas passa o seu prolongamento, então aí essa distância tem que ser considerada negativa. Normalmente, para caracterizar uma lente, em vez de usarmos a distância focal, usa-se habitualmente a potência ou potência focal de uma lente que se mede em metros menos 1, já que ela é o inverso simplesmente da distância focal. Só que em vez de se usar a unidade metro menos 1, o que é comum é usar o termo dioptria. Então, se P for maior do que zero, isto significa que a lente é convergente. Se for menor do que zero, a lente é divergente. Bem, eu podia falar sobre instrumentos ópticos. Já falámos em espelhos, já falámos em lentes, só que normalmente nos dispositivos estes não aparecem isoladamente, aparecem agregados, aparecem em grupos. Por exemplo, o telescópio é um sistema de lentes, em telescópios sofisticados, também de espelhos. O microscópio a mesma coisa, a máquina fotográfica a mesma coisa, um projetor a mesma coisa. Há várias componentes, sejam lentes, sejam espelhos, que estão acoplados no mesmo sistema óptico. E a imagem dada por um vai ser objeto para o outro. No caso do ser humano, pois o seu olho também é, ou no caso dos animais, igualmente, o seu olho também é um sistema óptico e um sistema óptico fenomenal. Temos aqui vários elementos que são transparentes, portanto, elementos por onde a luz pode passar. Temos aqui uma lente convergente, que é o cristalino. Raios luminosos atravessam o cristalino e vão formar uma imagem aqui nesta zona, que é a zona da retina, depois de atravessarem esta zona, que também é um meio óptico, que é o chamado humor vítreo. O que é característico no cristalino é o facto da sua distância focal, ou a sua potência focal, é a mesma coisa, ser variável graças à ação destes músculos ciliares que podem fazer aumentar ou diminuir a distância focal do cristalino. Se identificarmos o olho humano como um sistema óptico,
Então, a analogia mais simples é esta, é uma lente convergente, e esta lente convergente pode ter distâncias focais diferentes, dependendo agora da ação dos músculos ciliares. Aqui temos o caso da observação de um objeto que está no infinito. Então, os músculos ciliares praticamente estão relaxados e esta distância focal é grande. Neste segundo caso, queremos observar, queremos ver um ponto que está mais perto do olho e então isso requer a ação dos músculos ciliares para mudarem a potência desta lente. Aqui temos um objeto longínquo, os músculos ciliares estão relaxados, à direita temos o objeto próximo. Chamado ponto próximo é a menor distância para a qual ainda temos uma visão distinta. Se colocarmos um objeto mais perto do ponto próximo, então já não é viável termos uma imagem absolutamente nítida desse objeto. E claro, o ponto próximo aqui está como indicativo o valor de 25 centímetros, mas depende de pessoa para pessoa. Um problema que acontece com o avanço da idade é exatamente a impossibilidade dos músculos ciliares mudarem a potência desta lente, que é o cristalino, e o que as pessoas, enfim, de mais idade, estou-me a rir porque estou a falar de mim, não é? Têm que fazer é ir afastando os objetos para os verem mais distintamente, ou seja, o seu ponto próximo começa a ficar mais distante do que aquele que era quando eram jovens. Os problemas de visão, muitos deles têm correção. No caso da miopia, é porque o ponto remoto fica mais perto. O que temos que fazer é... A miopia é esta situação, sem lente, a convergência dá-se para cá da retina. A colocação de uma lente divergente faz com que estes raios agora converjam menos e a imagem se forme onde deve. Aqui temos um exemplo, o contrário, da formação da imagem para lá da retina. Como a retina é o local onde se forma a imagem, estão a ver, aquilo que devia ser um ponto passa a ser uma zona com consequente perturbação na nitidez da imagem. Mas a colocação de uma lente convergente faz com que estes raios luminosos converjam agora para a zona, para o sítio certo, que é a retina. Este problema aqui, que é muito comum, chama-se a miopia, este aqui chama-se a hipermetropia. Normalmente este ocorre em pessoas mais jovens e muitas vezes não passa com a idade. Este que aqui está pode ocorrer tipicamente só a partir de certa idade. Enfim, pessoas que sejam míopes e que sejam hipermétropes têm que usar os dois tipos de lentes. Olhem, eu, por exemplo, que uso aqui estes óculos, que tem na parte superior tem lentes divergentes e na parte inferior tem lentes convergentes, ou seja, quando se quer ler, normalmente baixam-se os olhos e então a luz atravessa uma zona das lentes, que é uma zona de lente convergente. Ao contrário, quando se quer olhar ao longe, olha-se pela parte de cima dos óculos, aí há a lente divergente. A mesma lente do óculo, esta ou esta, é ao mesmo tempo convergente e divergente. Duas palavras sobre algo que vocês já conhecem a propósito da natureza da luz, lançando já pontos para a parte final deste curso, onde vamos estudar a referência, a difração. O que vimos até agora não remete para nenhuma natureza específica da luz. Já referi em aulas anteriores que, ao tempo de Newton, efetivamente havia duas teorias para a natureza da luz. A do próprio Newton, que era uma teoria corpuscular, mas havia também uma teoria ondulatória, que era a teoria de Huygens, um holandês, Christian Huygens, segundo a qual a luz tinha uma natureza ondulatória. E foi esta a ideia que prevaleceu, até que no século XIX
nos anos 70 do século XIX, as famosas equações de Maxwell consagraram a ideia de que a luz mais não era do que campo elétrico e magnético, os dois acoplados a oscilar, tal como esta imagem que aqui está pretende representar. Aqui no plano a vermelho dá-se a oscilação do campo E, no plano vertical a verde a oscilação do campo B e a progressão da luz dá-se no sentido perpendicular aos vetores E e B, que é o sentido do eixo dos Ds. A natureza corpuscular da luz é evidente em muitos fenómenos e também ao tempo de Newton era evidente em fenómenos como a reflexão ou a refração. Ele explicava isso usando a natureza corpuscular. Mas havia outros fenómenos, como por exemplo a difração, a interferência, que não podia ser explicada em termos corpusculares. Era preciso apelar a uma natureza ondulatória para a luz. É isso que vamos ver na próxima aula. Para terminar, apenas recordar-vos que o espectro das radiações eletromagnéticas é todo um conjunto de radiações com diferentes comprimentos de onda ou frequências, é a mesma coisa, e neste espectro o visível ocupa efetivamente uma faixa muito, muito estreita. É a faixa que se usa, que os seres vivos usam para ver, e isso tem a ver com a circunstância de vivermos perto de uma estrela que tem um pico de emissão na zona, não emite só visível, o Sol, naturalmente, mas o pico da emissão está numa zona do visível e, por isso, os nossos olhos foram adaptados a esta circunstância local. O universo é imenso, mas nós vivemos perto desta estrela que tem o pico da emissão exatamente no verde. Embora emita muito ultravioleta, emita também muito infravermelho, emite todas as radiações do espectro eletromagnético, desde os raios gama, embora em muito pequena quantidade, até às ondas de rádio, embora também em muito pequena quantidade.